fato que em centros de trauma existem pessoas mais capacitadas e materiais mais adequados, né, para esse atendimento. Então, o transporte também rápido, efetivo, né, ele também vai trazer aí um grande benefício aí na avaliação inicial desse trauma, né? E médicos capacitados e paramédicos também. Importante aqui o uso de equipamentos de proteção, né? Luva, avental, protetor ocular, máscara, né? Você tem que se proteger aí nesse trauma, desse atendimento. E o trauma é uma abordagem sequência lógica, essa avaliação, né? Então tem que seguir aquela sequência sistematizada, né? E reavaliar o paciente constantemente, porque existe um grau de gravidade de lesões que vão matar o paciente mais rápido, né? Então a gente tem que as vias aéreas é uma coisa mais emergencial, porque o paciente vai a óbito muito mais rápido, né, com alguma obstrução de via aérea. A parte ventilatória, né, que é a capacidade de oxigenar lá o ar do pulmão, é o segundo mais importante, né, que seria o B. O C seria a parte de circulação, da perda sanguínea, choques, né? O D, neurológico, né? E o E, exposição. Então, nós temos aqui esse ABCDE, né? Que é A de airway, que é vias aéreas, B de breath, de ventilação, né? C de cardiovascular, D de disability e E de exposição. O E é o que você vai expor os pacientes para procurar algumas lesões inaparentes, tipo dorso, né? O paciente vem na prancha longa, você vai precisar ver o dorso do paciente. Aí, né, depois de fazer toda a avaliação inicial, você vê o dorso. Importante aqui, essa é a avaliação primária, tá? Depois da avaliação primária e reavaliar, você vai para a avaliação secundária. Você vai identificar lesões. Às vezes tem uma equimose no tórax. O que quer dizer uma equimose no tórax, né? Será que foi o cinto de segurança? Será que ele bateu com o tórax no volante? Então, às vezes essa equimose vai identificar lesões inaparentes, ali lesões internas, né? Você tem que pesquisar. A história, importantíssima história, alergias, medicamentos, doenças prévias, última refeição, eventos em torno da lesão. Então, tudo isso é importante para identificar. Exemplo, às vezes, o ambiente de incêndio, né? Onde está a pessoa não tem nenhuma lesão, mas ela estava dentro do ambiente e respirou uma fumaça tóxica. Então, essa pessoa pode evoluir com edema de vias aéreas e vir a óbito por obstrução de via aérea, que é o A, né? E sem nenhuma lesão aparente. Você examina, não tem nada, mas tem a história de respirar fumaça tóxica, então você tem que ficar de olho na via aérea desse paciente e muitas vezes até sedar o paciente e entubar precocemente, até passar essa fase de edema de via aérea. Então é importante essa história. Como princípios gerais, nesse atendimento, os procedimentos diagnósticos não devem prejudicar a ressuscitação ou retardar a transferência. Ou seja, está avaliando o paciente, já manda logo para a radiografia, que depois a gente olha ele já com os exames. Não pode, você tem que primeiro examinar a BCDE, avaliação secundária, reavaliar o paciente, colher história, depois você vai fazer exames, né? Você sabe que você vai precisar transferir um paciente, que não tem aquele atendimento naquele hospital. Ah, vamos logo adiantar o exame para mandar para transferir ele? Não, você transfere logo para aquela especialidade ou para aquele centro de trauma, né? Não vai esperar fazer o exame para poder transferir. Também isso aí não pode, tá? Como princípio geral também não se pode agravar o estado pré-existente do paciente. Então, tem que fazer de tudo, pelo menos para não agravar o estado dele, né? Não iniciar a avaliação complementar sem controle da avaliação primária. Então, você vai para a avaliação complementar, mas o paciente está em choque hipovolêmico, né? Que é o C. Então, não pode também. Tem que controlar todo o ABCDE para depois ir para a avaliação secundária. Não se deve hesitar em envolver o concurso de especialista precocemente. O que quer dizer isso?
Eu estou avaliando o paciente politraumatizado, já vi que ele tem uma fratura de fêmur, né? Então, enquanto eu estou avaliando a ABCDE dele, a avaliação primária, eu já chamo um ortopedista para estabilizar o membro fraturado. Então, ou seja, enquanto está fazendo um atendimento ali de politrauma, o especialista já está ali imobilizando ou estabilizando uma lesão, né, já visível. Avaliar as condições de transferência com base em protocolos bem estabelecidos entre hospitais, né? Transferir não é só pegar, bota na ambulância e vai para tal lugar, não. Tem protocolos para isso. Você precisa comunicar o local que vai receber o paciente, esse local que vai receber precisa aceitar e precisa estar esperando o paciente, né? Vai chegar lá de surpresa, né? Então, isso aí influencia bastante também no prognóstico. O mecanismo de trauma. Exemplo, ó, você vai antecipar lesões, né, que estão sem diagnóstico lá. Então, as lesões, às vezes, elas podem ser mais extensas do que inicialmente pareciam ser, né? E, por exemplo, lesões óbvias, foi aquela de contato direto. Mas também existem as lesões sutis, né, que são de forças de aceleração e desaceleração. Por exemplo, lá existem algumas lesões, né, de vísceras. Como exemplo aqui eu coloquei o arco aórtico, ele pode lacerar do ligamento arterioso fixo dele. Ou seja, numa desaceleração, um impacto direto no carro contra uma mureta, para imediatamente. Então pode ter esse tipo de lesão. O intestino delgado pode também lacerar pelas fixações mesentéricas. O baço vai sofrer a avulsão do hilo, né, ou da reflexão peritoneal, onde tem a fixação do órgão. O pedículo renal do pedículo dele. Para um exemplo aqui, o fígado, se você desacelera 100 km por hora, bate numa mureta e desacelera, olha lá, o fígado que pesava 1,7 kg passa a pesar 47 quilos, né? Coração de 300 gramas passa a 8 quilos, né? O rim igual, o cérebro de 1,5 kg passa a 42 quilos. E assim vai outros órgãos, né? Outro tipo de lesão, lesões por projéteis de baixa velocidade, né? É uma dessas armas de fogo civis, né? Revólver, né? Pistola, velocidade de 180 a 385 metros por segundo. Essas lesões, elas são restritas ao trajeto e à cavidade residual criados à medida que penetram, né? E tem lesões secundárias também. Por exemplo, se um projétil lá de uma arma de fogo bate num botão ou numa chave que está no bolso ou no botão na camisa, pode levar esses objetos para dentro do corpo também, causando lesões, né? Se o projétil também atingir um osso e fratura, esses fragmentos ósseos podem levar a lesões também. E tem os trajetos de alta velocidade. O de alta velocidade, você já vai observar, né, que tem lesões mais graves. Por quê? Porque, além do trajeto do projétil, a velocidade do projétil causa uma energia que vai criar grande cavidade, né? Então, causa lesão um pouco mais distante, né? Não é só o trajeto, restrito ao trajeto. Então, por exemplo, esses fuzis, né? Arma de guerra, né? Arma de exército, aí, arma de... Então, grandes lesões tissular adjacente, né? Então, eles vão causar lesões mais distantes. O orifício de entrada é pequeno e o orifício de saída é bem grande, pela energia que vai causar o projétil, que a velocidade dele é muito maior do que do outro. Passou 2, espera aí. Lesões de escopeta, né? São lesões mais próximas ali. Quanto mais próximo, mais concentrados são os projéteis naquele local. Quanto mais distante, mais espalhados são os projéteis. São vários fragmentos metálicos, né? Um cartucho que descarrega vários fragmentos metálicos. E, além disso, esses fragmentos, esse plástico aqui laranja do cartucho, né, do projétil, ele pode ir também. Então, assim, tem fragmentos não metálicos também. Então, se tem uma lesão de escopeta,
você pode esperar não ver alguns objetos estranhos, corpo estranho na radiografia, eles não aparecem, caso que pode ser esse plástico aqui, e causar lesão também, entendeu? E quando a lesão a queima-roupa, ela não tende a não penetrar tanto, né? Depende da distância. O projétil não tem energia suficiente para penetrar, né? Então, às vezes, tiros a queima-roupa, eles não penetram ou ficam no subcutâneo. Então, vamos para o ABCDE. No ABCDE, nós temos as vias aéreas, o airway. Você vai inspecionar a boca e vias aéreas à procura de corpo estranho ou obstrução, né? Esse é o A. Assim, você pode ter lesões extensas na face, né? Que não vai ter corpo estranho, mas as lesões vão fazer uma obstrução das vias aéreas, né? Hematoma, secreção, né? Fragmentos ósseos, você tem que reavaliar, né? O A, você faz a proteção da via aérea com uma intubação do paciente, né? Então, se o paciente está obstruído, conseguir intubar, você já resolve a via aérea, né? Às vezes o paciente tem suspeita, não tem suspeita de lesão cervical, você hiperestende a cabeça, anterioriza a víbula para poder ventilar melhor o paciente, né? Às vezes a língua cai e obstrui a via aérea, o paciente está, né, em coma. Mas se o paciente tem suspeita de lesão cervical, você não pode movimentar a cabeça para estender, né, cervical. Então você vai anteriorizar a mandíbula só. Então toda manipulação da via aérea do ar vai implicar numa manipulação da coluna cervical, né? Por isso que se realmente tiver uma suspeita de lesão de coluna cervical, você às vezes tem que usar a cricotireotomia, né? Que é um procedimento de emergência lá, precoce, para poder estabilizar a via aérea. Então, emergência, procedimento de emergência do ar, né? Cricotireotomia. E assim, a gente vê que aqui a escala de coma de Glasgow, né? Quando tiver também com nível de rebaixamento igual ou menor que 8, você vai precisar também estabilizar essa via aérea com uma intubação do paciente, ou uma cricotireostomia, uma traqueostomia. Então, quando você retira o colar cervical, já vi chegar na emergência o paciente, vai tirando o colar cervical porque já chegou no hospital. Não, isso você pode causar lesão, não pode. Então, você tem que... Não tem sinais de mecanismo de trauma, não tem histórico, o tipo de trauma do paciente, a história, tudo isso vai influenciar. E você também vai fazer uma radiografia de tórax, ou a radiografia cervical e tórax, né? Você vai ter que ver ali uma radiografia bem feita para saber identificar as fraturas de coluna cervical. Você tem que ver as sétimas vértebras cervicais e tem que ver a transição, né, da última vértebra cervical com a primeira torácica. Então tem que estar visível e fazer uma radiografia transoral. Então são 3 incidências: AP, que é anterior-posterior, perfil e transoral. Né? Transoral você vai ter que avaliar o axis, o dente do axis, que não dá para ver sem ser a incidência transoral. E se você não tiver sinais periféricos de lesão neurológica, você vai lá com essa radiografia, com história e tudo, você tira o colar cervical. E sempre reavaliar. O B, expansibilidade. Então você vai ver a expansibilidade torácica, auscultar o tórax, cavo axilar também, né? Então, taquipneia, dificuldade respiratória, dor torácica são sinais de insuficiência respiratória. Então você tem que observar esses sinais também. Nesse caso, quando você observa, né, fizemos subcutâneo, né, observa a crepitação, você vai ficar de olho se não tem um pneumotórax, você vai ter que fazer drenagem torácica, né? Então, fazer a percussão do hemitórax, né, sinais externos de trauma. O diagnóstico é mais clínico, né? Radiológico vai ajudar depois, mas o clínico é soberano aqui nesse caso, na emergência. A intubação precoce é importante se diminui o nível de consciência. O paciente começa a fazer muita hipotensão, o trauma de face, né, pescoço, trauma torácico, trauma de crânio também, né?
rebaixamento de nível de consciência, não é só o Glasgow, mas se o Glasgow rebaixa, vai rebaixando rápido, também intubação. Ou o paciente evoluindo com cianose. Avaliar a ventilação após intubação, né? Você vai auscultar os gases sanguíneos arteriais, né? Você verificar se está ventilação adequada ou não, né? Às vezes você vira na aula de intubação, você pode colocar muito tubo para dentro, vai ficar seletivo a intubação, né? Mesmo entubado, o paciente não ventila, provavelmente, pneumotórax. E às vezes pode ser o pneumotórax hipertensível, né? Hipertensivo, que é desvio da traqueia, turgência jugular, dor torácica abrupta, né? Dificuldade respiratória, então é mais emergencial também. Esse pneumotórax hipertensivo mata rápido, tá? Não pode confundir, existe até várias questões de prova, inclusive de residência, que eles trazem a tríade de Beck, fazer diagnóstico diferencial com pneumotórax, né? A tríade de Beck, ela vai causar hipofonese de bolhas mais significativa, né? Mas o pneumotórax hipertensivo também causa. Hipotensão arterial também causa. Turgência jugular, né? Também causa, né? Então, assim, óbvio que a teia de Beck vai causar isso, turgência jugular bilateral, às vezes o pneumotórax hipertensivo é unilateral, né? Então, mas assim, é um diagnóstico diferencial bem importante, que vocês acham que às vezes é pneumotórax hipertensivo, é um tamponamento cardíaco, né? Que não tem a ver com B, mas tem a ver com C. Então, assim, importante diferenciar aí, e esse é um diagnóstico difícil às vezes de lidar, né? O que você vai ver bastante ter certeza é quando fizer um eletrocardiograma, que não é um exame da emergência ali, né, inicial, né, do ABCDE, após isso tudo, mas o paciente vai ficar hipovolêmico, né? O barulho na sala vai prejudicar a sua avaliação, né? Sempre tem barulho na sala de emergência, né? Então você faz volume, o paciente continua em choque, muitas vezes tem a ver mais com a tríade de Beck, né, que é o tamponamento cardíaco. A dissociação eletromecânica, né, vai dar o diagnóstico mesmo de certeza. E você vai ver ferimentos com possível trajeto no coração, né? Ou fratura ósseas, né, de externo, né? Ou um quimose no tórax, né? É um trauma direto ali no tórax. Vamos para o C. O C, o choque hipovolêmico é a perda sanguínea, né? Hemorragia secundária, hemorragia interna ou externa. Então, mais ou menos aí 750 a 1.300 ml, né, do volume intravascular. Os sinais clínicos do choque, né, vai ser ataque cardíaco, que é o sinal precoce, tá? Estreitamento depois, estreitamento da pressão de pulso, oligúria e agitação do paciente, esse é sinal de choque. Então você vai avaliar, né, o quadro circulatório. Se o pulso está rápido e fraco, ele sugere que é hipovolemia mesmo, perda sanguínea, tá? Se ele está em choque, hipovolêmico, mas o pulso dele está lento e está cheio, pode ser que não seja hipovolêmico, pode ser o D, né? Que seja lesão neurológica grave, tá? Então, pulso que causa choque neurogênico, né? Então, vai dar hipovolemia no paciente, vai pressão baixa também, mas na verdade não está hipovolemia, está com choque neurogênico, pulso lento e cheio. Você vai ver a perfusão periférica, pressão sanguínea, sempre pressão sanguínea importante para reavaliar, para saber se está mantendo, né? Então, a circulação você vai ter o acesso venoso, né? São dois catéteres curtos e calibrosos na veia periférica, né? Veias centrais não é para emergência, é só depois, tá? Então, quando você faz uma vaso central, o paciente já deve estar estável, né? Retirar 20 ml para toxicologia, punção da artéria femoral para gasometria, tudo isso é importante. Então, é importante aqui ter noção que, às vezes, uma fratura mesmo de ossos, né? Fratura de pelve, né? Fratura de osso longo, ele pode concentrar ali naquela região grande quantidade de sangue, causando choque no paciente. Fratura de pelve, então o paciente pode chocar e morrer de choque hipovolêmico pela fratura, né? Então tem que sempre reavaliar.
e chamar os profissionais para avaliar junto. O D. O D é aquela avaliação neurológica, né? Então, nós temos a escala de Coma de Glasgow, que vai variar de 3 a 15, né? Lembrando que menor ou igual a 8, entubar o paciente. Então, nós temos a escala de Coma de Glasgow que foi atualizada aqui em 2018, incluindo a reatividade pupilar, tá? Então, além da escala normal, que é a melhor abertura ocular, que vai de 1 a 4, a melhor resposta verbal, que vai de 1 a 5, né? Então, você vai ver lá, ó, para estar orientado, nota 5. Está confuso, 4. Verbaliza, falava, sou 3. Verbaliza, sons 2. Nenhuma resposta é 1, tá? E a melhor resposta motora, que vai de 1 a 6. Então, você tem lá a soma deles, da melhor resposta ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. E vai dar um número, né? Esse número você ainda vai para a resposta da pupila. Se teve uma reação pupilar à luz bilateral, mantenha a nota que você deu na melhor resposta verbal, ocular e motora. Se deu só de um lado, reagiu a pupila, então é -1. Se a pupila não reagiu dos dois lados, então é -2 aquela soma lá dos outros avaliações, tá? Então isso aqui foi adicionado em 2018. Então, na avaliação neurológica, você tem que garantir uma boa oxigenação e perfusão cerebral, né? Então, hiperventilar, às vezes, é importante para o controle da pressão intracraniana. Evitar hiperidratar, nesse caso, na lesão neurológica, por causa do edema cerebral, né? E paciente que teve perda de consciência, amnésia, tem que fazer tomografia de crânio, tá? Só que a tomografia de crânio não deve retardar a avaliação inicial, a reavaliação e as manobras de ressuscitação. Então, ou seja, não é o mais importante. Só depois o paciente está mais estabilizado. A ausência de sinais neurológicos periféricos não exclui a presença de lesões neurológicas, tá? Então, lesões focais, né, diâmetro pupilar, déficit motor, postura patológica, é crucial para ser observado nessa avaliação precoce também. Às vezes, essa avaliação neurológica, mesmo você passando todo a BCDE, fazendo avaliação secundária, reavaliando o paciente, você ainda tem que ficar de olho quando você manda o paciente para tomografia, por exemplo. Então, teve caso que eu estava no João Lúcio, foi um acidente de trânsito, inclusive o paciente era um colega médico. Então, ele passou, estava estável, foi para a tomografia. Chegou na tomografia, por sorte, estava lá anestesista, e eu estava junto. Então, ele fez uma apneia lá na tomografia, né? Foi entubado na sala de tomografia. Então, para ter uma noção como é importante essa reavaliação e ficar de olho no paciente, né? Então, ele saiu bem, né? Ele tinha tido realmente uma lesão de crânio, um trauma craniano, né? Mas dos mais leves, né? Menos graves, se recuperou bem. Vai expor o paciente. Então, você vai visualizar todas as lesões, né? Aquecer o paciente, retirar a prancha cuidadosamente, verificando os dorsos do paciente, se não tem uma lesão no dorso, né? E a avaliação complementar. Então, vai também exigir uma sistematização e dedicação. Então, é aquela avaliação em que se tem ali dedos e tubos em todos os orifícios. Então, paciente, sonda vesical, toque retal, para ver espículas ósseas, fraturas, né? De pelve, sonda nasogástrica, né? Tudo isso aí o paciente vai ter que fazer ali para um politraumatizado, né? Lembrando que não se deve retardar a transferência do paciente para um centro mais especializado, né? Com tentativa de manobras heróicas lá, em um ambiente inadequado. A documentação é importantíssima, tá? Você vai estar no trauma lá atendendo um atrás do outro, às vezes vai estar sem tempo para escrever na ficha do paciente. É importante escrever na ficha do paciente que você fez, né? O paciente faleceu, o médico não atendeu, você escreveu nada na ficha dele.
Como é que vai provar que você fez todas as manobras de ressuscitação no paciente? Prova é o que está escrito, né? As pessoas não vão lembrar, são muitos pacientes. Então, documentação é a única defesa sua, né? E escrever também com letra legível, sem rasuras, né? Importante ali. E prescrever a correta via de administração do medicamento, né? Visto que de vez em quando você tem ali uma nutrição, só um exemplo de gravíssimo, né? Nutrição parenteral, nutrição enteral, vão e fazem como parenteral, o paciente vai a óbito, né? Então, se você não escreveu ou escreveu errado, então é grave também, fica bem, prestar bastante atenção, tem que ter muita atenção. Então, a documentação é super importante. Às vezes você não faz na hora, mas você deixa para fazer depois e tem que lembrar, né? Tem que fazer tudinho por escrito lá. Então, você tem que ter empatia e conhecimento, né? Por quê? Porque o médico, com conhecimento e sem empatia, é um técnico. É aquele médico que vai passar o medicamento correto, né? Vai tratar adequadamente, né? O paciente, né? Com a técnica certa, com o atendimento médico. Só que o paciente não vai aderir ao tratamento, né? Por quê? Porque você não teve empatia com o paciente. Então, esse paciente provavelmente vai tomar o remédio que o vizinho indicou, né? Mesmo que inadequado, né? Só que se você, sem conhecimento e com empatia, é um curandeiro, né? Então, vai ser bom, o paciente vai aderir ao seu tratamento, porém, às vezes, o tratamento é errado, né? Então, é importante aqui ter os dois, né? Então, na emergência ali, curar é uma questão de tempo, mas também é uma questão de oportunidade. Então, às vezes, naquele tempo lá, você tem, né, aquele tempo necessário mais rápido para curar aquela lesão de emergência, mas às vezes você passa aquela oportunidade e não dá mais tempo de curar, tá? Então é importante aí ficar bem esperto na emergência, no atendimento. Alguma dúvida aí, pessoal? Então, beleza. Bom dia para vocês aí.